Olá, sejam bem-vindos à edição número 270 do Posto Emissor. Estamos a 25 de fevereiro de 2026, nos estúdios em Passo de Arcos. Meu nome é Paulo André Cecílio, comigo está Carlos Mendes, figura de proa da música portuguesa. Foi um dos fundadores dos Shakes, banda rock que obteve um enorme sucesso nos anos 60, venceu por 2 vezes o Festival da Canção, obtendo em 72 o 7º lugar na Eurovisão, à época a melhor prestação portuguesa de sempre, assinou temas marcantes como Amélia dos Olhos Doces ou A Festa da Vida e ainda teve tempo para a arquitetura, o teatro e televisão. Recentemente editou uma nova coletânea, Arquiteto de Sons 60 anos de canções, pela qual celebrou 6 décadas de uma gloriosa carreira. Carlos, bem-vindo ao podcast da Blitz. Obrigado pelo convite, muito obrigado. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. I'm missing you. Vamos começar por esta coletânea mesmo. Há quanto tempo é que estava a ser preparada? Esta coletânea é do triplo. Sim. Isto foi uma ideia que surgiu há coisa de um ano. Eu tinha gravado um disco que era o Viagem, numa editora nova, e a certa altura falaram porque não dar a conhecer as músicas, porque há aqui uma história que é curiosa, porque eu gravei sempre muito, tive alguns discos que foram discos do ano e não sei o quê, da crítica, mas muita gente conhece muito pouco o meu repertório. Conhecem pouco, quer dizer, esta música é tua. Ainda há bocadinho estava a falar com um colega vosso, mas o quê? As Ruas de Lisboa é tua? Pá, e tal. Portanto, há muita gente que não conhece, e precisamente a partir deste momento em que começámos a verificar isso, e eu verifico isso há uma série de anos, ele disse, porque não fazer uma coletânea, um triplo, e escolhermos das tuas... Eles disseram que eram 600 na Sociedade de Autores, músicas, portanto músicas para teatro, para cinema, para isto, para aquilo. E a certa altura havia que escolher 60, o que é um trabalho bastante difícil de fazer. Eu ia perguntar o que é que pesou na escolha de cada uma. Pesou mais ou menos ir portanto, como são 60 anos, era 60 anos, 60 canções, foi as décadas, foi 60, 70, por aí fora e tal, até agora. Portanto, o que pesou foi isso. E depois a escolha nem sequer fui eu que a fiz diretamente. Pedi um amigo que tinha feito, portanto, o Abel Soares da Rosa, que tinha feito já um livro também, e disse, Abel, se tu já, porque ele conhece todo o meu trabalho, e disse, se não te importas, vais-me ajudar na escolha das canções. E ele, pronto, assim fez. E fomos vendo esta sim, não, esta não faças, põe esta, põe aquela. Pronto, foi um trabalho... É um trabalho um bocadinho chato, quer dizer, diga-se de passagem, porque ter que escolher, houve muitas que ficaram que eu gostava de ter posto, mas que não tinham cabimento na altura, mas houve mais uma escolha do Abel e da própria editora, e eu fui, evidentemente, quisesse ver se houvesse alguma música que eu não quisesse que estivesse lá, ou porque me tinha corrido mal a gravação, ou porque eu não gostasse dela, ou qualquer coisa, mas procuraram essencialmente canções da minha autoria. Portanto, são 60 da minha autoria. E estes 60 anos passaram a correr ou nem por isso? Passaram, num estalar de dedos. É uma coisa, é impressionante. Quando às vezes os mais velhos me diziam, isto é uma coisa muito rápida, aproveita. Mas foi realmente, foi como um estalar de dedos, quer dizer, de repente a gente vê, já estou com esta idade toda, quer dizer, eu estou este ano faço 79, portanto quer dizer, quer ver se chego aos 80 para fazer uma festa dos 80 anos, mas quer dizer, é assim uma coisa, quer dizer, e depois ao rever, no tal trabalho, na coletânea, começar a rever, a ouvir as músicas e cada música lembra-me de qualquer coisa, não é? Se passou uma história qualquer. E, portanto, aquilo tudo, isso ainda torna a malta mais velha, sabes? É para falar de histórias também que aqui estamos, e 160 anos hão de ser muitas as histórias. Eu começo pela infância. O Carlos cresce com um pai, o Abílio da Costa Mendes Júnior, que era pediatra de profissão e antifascista por convicção. Ou seja, a primeira parte imagino tinha dado jeito em criança quando estava doente. Deu-me um jeitaço. E em adulto, pela educação que lhe deu. Exato.
Eu queria que relatasse algum dos problemas, porque eu sei, mas os ouvintes talvez não saibam que o seu pai teve com o Estado Novo. O meu pai teve problemas gravíssimos com o Estado Novo, nomeadamente não o deixaram exercer a medicina nos hospitais. E tínhamos sempre muito cuidado, quer dizer, nós fomos habituados, eu e os meus irmãos, eu sou o mais novo de 3 irmãos, eu e os meus irmãos fomos habituados a, por exemplo, tocávamos 3 vezes à porta. E eu não percebia, ao princípio, quando era miúdo, não percebia nada. Tocava 3 vezes, que era engraçado. Tim, tocava 3 vezes. Outra coisa que se dizia muito, os meus irmãos diziam, tudo o que eu fiz aqui em casa não dizes nada no café, nem no café, é uma frase que só dizia muito na época. Dizia-se muito na época. Não fales, não digas nada, não digas que o pai ouviu, nem digas que o pai é antifascista. Há uma história até que passou com o irmão do meio. Uma história de um miúdo, para se ver exatamente como é que era o Estado Novo, o que é que era o ensino no Estado Novo e o que é que se passava. Esta é uma história que não se passou comigo, passou-se com o meu irmão, mas é como se tivesse passado comigo. Foi fazer exame da 4ª classe ao Liceu Camões e a certa altura saiu na redação a história de um cão. Conta-me uma história de um cão. Ele lembrou-se de um cão que os meus pais tiveram quando o meu irmão mais velho nasceu, que era o Bob, que protegia muito o meu irmão. E houve um senhor que ia lá muito a casa, Carlos Coimbra, que ia muito à casa dos meus pais, que era um grande amigo dele, antifascista também, e a certa altura foi ter uma festa ao meu irmão que estava no berço e o cão mordeu-lhe as calças. E ele diz, e o meu irmão escreveu na história, que este cão é fascista, ataca pelas costas. Foi um problema do Arco da Velha, teve que movimentar o diretor do colégio, teve que se movimentar muita coisa, dizer que é um miúdo, não sei o quê, tal, porque senão ele podia ter chumbado por causa disso. Portanto, e podia ter posto os pais em problemas. Exatamente. Mas isto são histórias. Quer dizer, eu vivi muito esse tempo e de vez em quando, por exemplo, em casa havia livros por exemplo, Enquanto os Lobos Uivam e outros que estavam, como é que se diz, encapados, portanto a gente não via as capas, estavam com um jornal por cima ou qualquer coisa assim no género. Quer dizer, eu a certa altura habituei-me a viver com esse problema, até chegar à universidade, ou melhor, até ao liceu, digamos assim. No Liceu Francês comecei a tomar mais consciência das coisas, embora eu tenha ido para um colégio. Mas voltando ao meu pai, a certa altura não conseguiu trabalhar nos hospitais e então virou-se para o consultório e fazia do consultório uma espécie de trabalho de campo, não é? Ele é oriundo de uma família de um homem dali da Maia, fazia socos, e a minha avó era lavadeira, e portanto ele tinha uma noção do trabalho, de se levantar cedo e ir logo começando a trabalhar, etc. E fez um nome extraordinário, e nós conseguimos, com o esforço dele, conseguimos ir para um dos melhores colégios que havia na altura, que é o Colégio Infante de Sagres, que hoje que era uma quinta que ia desde de Sete Rios até ao Hospital de Santa Maria. Portanto era um colégio muito bom, com muito bons professores, a grande maioria deles eram do Colégio Militar, e portanto habituámos-nos a que sem trabalho a gente não vai a lado nenhum, porque as cunhas não funcionariam nunca, porque quer dizer, e eu sentia um pouco isso no colégio, inclusivamente quando houve as greves de 62, o meu irmão mais velho era dirigente de medicina, Abílio Mendes, também com o nome do meu pai, e eu lembro-me que o professor de matemática, que era um fascistoide, uma coisa tremenda, que me disse, então o Abilinho está lá metido naquelas coisas dos estudantes, não é? Aquela coisa e tal. E a partir do momento em que ele soube que o meu irmão lá estava, eu que era um aluno de 20 a matemática, passei a ser um aluno de 8, 4, 5, aflitíssimo, porque ele nunca mais me chamou ao quadro, nunca mais me ligou e pôs-me de lado. Outra história que se passa também com o meu irmão mais velho é que ele e o Costa Quintas, que eram eram filhos de 2 antifascistas. O padre disse uma vez na aula que quem são os meninos batizados? E havia uma série de meninos batizados e eles os 2 não eram batizados. Aliás, aconteceu comigo também. Então se não és batizado não existes, vai-te embora. Quer dizer, era um pouco isto que
é um pouco esta coisa que é absolutamente cruel, mas também parece tão patético. É não é? patético, quer dizer, mas isto era violentíssimo para uma criança na terceira classe, quer dizer, a gente da terceira classe tinha pai 8 anos, 9 anos, quer dizer, o que levava a chegar a casa e perguntar, mas eu não existo e tal, os meus amigos são todos batizados, o que é ser batizado e não sei o quê. Claro que o meu pai é republicano, anticlerical, portanto, quer dizer, dizia logo que isso é um disparate, não sei o quê, tal. Ainda bem mais maçom, quer dizer, aquilo era uma coisa complicada. Mas guardo, pelo menos, esse lado de combate do meu pai, esse lado político, que transportei a vida toda até hoje, e a parte das artes do lado da minha mãe. Sim, que é onde eu queria chegar também, que foi a sua mãe, a Enid, que lhe deu aulas de piano. Exato. Era uma professora dura? Não, ela deu-me aulas, mas enquanto a professora dela ainda era viva, foi ela que nos deu aulas. Ela não era uma professora dura, mas quando tinha uma nota ao lado... Exatamente, não gostava, e porque às tantas a gente somos miúdos e fazemos de propósito para esticar os dedos e tocar mal, e isso aí irritava um bocadinho, e diziam, faças isso e não sei o quê. Eu lembro-me de uma coisa que é o Minueto Boccherini, que eu estava a estudar, estava a estudar isso, e dava sempre no mesmo sítio, porque não punha o quinto dedo, porque não queria pôr o quinto dedo, e a minha mãe dizia, pões o quinto, não põe. E ela escreveu um 5 enorme. Eu tenho essa partitura lá, está um 5 enorme, e esse 5 lembra-me essa chatice. A minha mãe, verocidíssima, é um 5! Quinto dedo e tal. Mas ela teve toda a importância na minha vida artística, cultural. Os outros meus irmãos eram mais velhos, embora a nossa diferença fosse 3 anos e meio, portanto não era assim uma diferença muito grande, mas a minha mãe levava-me muito aos concertos, à ópera, aqui, acolá, e portanto eu vivi muito as exposições. Há algum concerto dessa época que tenha ficado marcado para sempre? A mim ficou marcado quando em 58, portanto eu nasci em 47, portanto em 58 tinha 11 anos, mas ficou muito marcado o ter visto a Callas. E a estreia do Alfredo Kraus. Portanto, eu lembro-me disso como uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, uma mulher com uma voz daquelas. O Kraus, acho que estava-se a estrear, portanto, foi a Traviata que eles trouxeram cá. E eu achei aquilo uma coisa do outro mundo, até porque eu gostava muito de ópera, porque pronto, fui levado, e a minha mãe levava-me primeiro a ouvir as coisas porque é muito importante saber conduzir também a audição, porque se eu levasse com o Wagner em cima, ou com o Alban Berg, ou qualquer coisa assim no género, eu desistia imediatamente a ouvir música. Mas se começar por... Não insulta assim o Wagner. Sim, não insulta assim o Wagner. Não, é muito violento para uma criança. Eu digo assim, eu adoro Wagner, mas quer dizer, já mais tarde, porque é realmente para malta que saiba, já compreenda um bocadinho o universo musical, porque senão, quer dizer, é mais fácil entender o Mozart, por exemplo, aquelas coisas, Così fan tutti, aquelas coisas todas, é mais fácil. Depois o Verdi também é mais fácil, vamos por aí, Donizetti, aqueles mais, têm assim áreas muito bonitas, muito conhecidas, e depois então mais tarde, já nos meus 16 anos, 17 e tal, então leva agora com o Wagner e depois com até porque o Wagner, Schoenberg, aquelas coisas todas. O Wagner faz um paralelo muito interessante com o rock pesado, portanto. Pois faz sim, senhor. Por falar em rock, o Carlos teve a sua primeira banda no Liceu Francês, Charles Pierre. Exato. Quem eram e o que é que tocavam? Eu tocava piano. Zé Alves da Costa, que fez As Bruxas à Portuguesa, o jornalista, era baterista. Depois havia o Zé Barata Moura, que tocava guitarra. E havia um que era o Cardoso, que tocava baixo, mas desligado. Não sabia tocar. Já nessa altura os baixistas eram olhados de lado. E havia um que era, não posso esquecer dele, que era o Kim Achaz, que era dono do Hotel Tivoli, e portanto eu lembro que a gente ia ensaiar para o Hotel Tivoli e tínhamos uns lanches fabulosos. Só me lembro dos lanches dessa época. Mas foi o primeiro grupo, foi com o Liceu Francês, foi. E depois encontra-se com o Jorge Barreto.
Exato. Que eu encontro que até tem uma história curiosa, não é? Tem uma história curiosa que está também nesse livro, que é... Pronto, o Jorge, na altura, usava-se muito as bandas de bairro, quer dizer, que nós vivíamos todos perto uns dos outros e, portanto, brincávamos na Alameda, brincávamos ali, por ali, e eu conheci o Jorge casualmente, porque eu vinha da Duarte Costa de uma aula de guitarra para perceber como é que era aquilo, mas tinha tido a primeira aula, não tocava nada daquilo. E a certa altura estava em cima do muro da Alameda, estava o Jorge Barreto, estava sentado no muro da Alameda e eu vinha a passar com a viola e disse assim, sabes tocar alguma coisa disso e tal? E eu disse, até não sei tocar e bem. E ele diz assim, então toca lá. Eu fiz um disparate qualquer. E eu ficou irritadíssimo, disse assim, este gajo é um palerma, que anda para aqui, o filho do doutor e tal, é um parvo e tal. De maneira que o que é que ele fez? Ele agarrou na guitarra dele e passado uns dias bateu-me à porta e foi ter comigo a casa, lá à minha casa, perguntou se eu estava, sim senhor, levaram lá onde eu estava, no quarto. E ele disse assim, queres ver como é que é tocar viola? Tu que és um vaidoso do caneco, queres ver o que é tocar viola? E agarrou na viola e começou a tocar. E nasceu ali uma amizade profundíssima, tanto que nós depois fizemos, então se cantamos os dois, vamos começar a fazer um duo que era tipo Everly Brothers. E portanto começámos assim e depois aquilo começou a abrir para outros é com o Jorge Barreto que forma primeiro os Windsors. Até tinha outro nome no início. No início eram os Black Riders, e depois acabou por ser os Cavaleiros Negros e depois passou para os Windsors. Mas isso já era eu, o Jorge Barreto, o Xabi, que entretanto foi o Jorge, porque o Jorge era uma espécie de capitão da areia. Eu chamava-lhe de capitão da areia por isto, porque ele vivia com a tia e com a avó. Portanto, ele não tinha o problema de ter o pai. Quer dizer, aquela coisa que a gente tem, meia-noite estás em casa. Eu tenho que estar em casa à meia-noite. Mas ele não tinha isso. Ele dizia à tia, vou já ali abaixo. Aproveitava a tia estar a dormir e a avó e ia dar a volta pela cidade. Era um rocker à série. Era um rocker à série. Ele que me apresentou a cidade toda, os bairros altos e estas coisas todas, e o intendente e tal. Mostrou-me isso tudo. E ele sabia que havia ali na zona da Avenida Roma, que havia dois tipos a tocar guitarra muito bem. E um deles era o Xabi. E nós fomos ter com o Xabi ao Café Londres e convidámos para participar no grupo. Ele participou e entretanto havia um outro que era colega dele no seu Camões, que vivia também ao pé de nós, começou a tocar a bateria, que era o Zé Manuel Costa Pereira. É um bocadinho assim paralelo aos... No outro dia estive a ver a história dos Beatles, é um bocadinho paralelo com o Peter Best, porque depois mais tarde a gente põe quando aparece o Paulo, a gente diz ao Zé Manuel para se ir embora. Portanto, dos Windsors passam-se para os Shakes. E há uma nota na imprensa que descreve assim o Carlos, à altura. 16 anos, voz e guitarra ritmo, gosta de andar bem vestido, de mousse de chocolate, leite, louras, Ferraris, Beatles e Beach Boys. Ainda é tudo factual? Não, isso é mesmo da cabeça de um miúdo, mas é pronto. Mas a gente, eu lembro que a gente disse assim, vamos arranjar os maiores disparates que possa haver. E então começámos a falar, havia muito esse lado do... Aliás, quem traz essa irreverência toda para a música são os próprios Beatles, não é? Com o próprio John Lennon a dizer aquelas coisas todas que ele disse. E, portanto, nós havia um certo mimetismo, quer dizer, nós tentávamos ser um bocadinho como eles, porque aqui em Portugal isto era uma coisa muito cinzenta, portanto, a gente... E poucas coisas a gente conseguia saber o que é que se passava em Londres ou em Espanha... De que forma que iam sabendo? Íamos sabendo através, por exemplo, do Em Órbita, depois começaram a aparecer programas de rádio que passavam, mas agora histórias não tínhamos. Eu não me lembro de ter, de saber, de ver os Beatles como se vê agora na net, espetáculos dele, eu nunca tinha visto. A gente sabia que eles tinham dito, a plateia bate palmas e o balcão bate as joias, como dizia o John Lennon e tal, aquela coisa de ser mais conhecido que Jesus Cristo e tal. Portanto, íamos sabendo isso, mas eu nunca os tinha visto tocar. E lembro de uma vez estar com a Isabel Nascimento, que era uma radialista e, portanto, é uma jornalista que da altura que trabalhava na Rádio Renascença, e lembro de eu estar a ver os Shadows e o Cliff Richard, que eu não gostava muito, porque eram muito limpinhos. Era tudo muito aprumadinho, muito lavadinho, muito... não saía uma asneira, quer dizer, aquilo era tudo perfeito, quer dizer, eu não achava aquilo muito agradável. E ela disse-me assim, no dia em que tu vês os Beatles tocar, que eu estive a vê-los
num sítio qualquer em Londres, para no dia que tu vires, então tu vais achar o máximo. Eu nunca tinha visto os Beatles a trabalhar, senão depois mais tarde, quando vieram estas informações todas, aconteceu o 25 de Abril, no fundo, abriram as portas e pronto. Mas havia muita influência deles. O Tosco foi a Cavern Club dos Shakes. Em primeiro lugar, para quem não sabe o que é que era o Tosco, e segundo, que memórias é que lhe traz? O Tosco, na altura, chamava-se boates, agora chamam-se discotecas. Era uma boate de grande fama, quer dizer, era ali onde se juntava a malta toda, a miudagem toda, pronto, com mais posse, assim. E, portanto, era aí, era uma boate de categoria. E, portanto, nós fomos convidados para tocar lá e tocámos ali foi ali que a gente apareceu, foi ali que fomos conhecidos e foi dali que a gente partiu depois para outras coisas, nomeadamente a gravação do disco. Porque antigamente, hoje não há muito isso, mas antigamente havia os orelheiros, não é? Que eram os tipos que estavam nos sítios a ver as bandas a tocar e depois convidavam para gravar. E eu lembro que nós estávamos no Tosco, eventualmente num carnaval, estávamos a tocar e que teve lá o Vítor Cunha, que era da Valentim de Carvalho, que nos ouviu e disse assim: vocês não querem, isto ainda com o Jorge Barreto, vocês não querem gravar um disco? Queremos gravar um disco, claro que sim. Gravámos o Summertime, foi quando foi o disco Summertime, que teve bastante sucesso. Mas logo a seguir, como nós não tínhamos repertório. Nós tínhamos um repertório para ir para meia hora. A gente tocava um quarto de hora, parava, repetia a primeira, toca a segunda, não sei o quê, e fazíamos de 10 músicas, 1 hora e tal de espetáculo. Espetáculo quer dizer, de tocar para as pessoas dançarem. Tal e qual como no Cavern dos Beatles. Aliás, era usual essas coisas assim, como em Paris também. Mas seja como for, quer dizer, foi aí que nós, a certa altura, gravámos o disco, já apanhei outra vez, gravámos o disco e depois o próprio dono, que era o nosso agente, o dono do Tosco era o nosso agente, diz: vamos fazer uma turnê para o Algarve. Que foi um flop, uma coisa brutal, mas uma coisa brutal. Quer dizer, eu lembro-me que a gente não tinha repertório, quer dizer, tínhamos que fazer 2 horas de espetáculo. E dizer, não tinha um público? Nada, não tinha. Público tínhamos, algum público queria ver, ouvia-se falar, iam ver. Pouco, mas havia algum. De maneira, o que é que deu? Deu para eu fazer imitações dos Rolling Stones e a certa altura fomos com... isto são tantas histórias que eu a certa altura tenho que contar uma e tenho que contar a outra. É que esse nosso agente artístico queria que fôssemos os 4, ou melhor os 5, que havia um técnico de som, portanto os 5, com aparelhagem, violas, roupa, tudo, não sei o quê, os 5 no Volkswagen, até ao Algarve e tal. O que a malta recusou-se: não, isso é maluco, não, a malta não vai. E a certa altura havia uma pessoa que ia muito, um rapaz que ia muito lá também ao Tosco, que dançava e não sei o quê, tal, que era o Rui César Simões, o que fez depois o Deus, Pátria e Autoridade. E ele disse: eu vou com vocês para o Algarve. Fomos no meu carro e tal, e assim fomos com ele. Agora, voltando ao espetáculo, eu aproveitei, como ele era bailarino, e disse: vamos fazer um concurso de dança. E a malta: quem quer dançar ganha um prémio. Era um disco, dava-se um disco. E então as pessoas iam para cima do palco, a gente tocava sempre um blue, porque o blue funciona sempre. Quer dizer, aquilo é sempre... aquilo funciona sempre. E a certa altura conseguíamos ir gastando o tempo até fazer as 2 horas. Mas houve uma altura que até nos atiraram com tomates e coisas assim. Mas foi uma... Aliás, deu origem a que o Jorge Barreto, quando chegámos a Lisboa, depois fomos para férias, e ele, quando voltámos de férias em setembro, ele disse: eu não quero mais isto não é a minha vida, vou-me embora, não sei o quê. E é quando o Paulo tinha passado férias em Cascais e conhece o Edmundo Silva, que estava no Conjunto Mistério, e que lhe diz: não gostavas de tocar connosco? Então, e foi quando aquela história que se passa, que eu estou com o Xabi mexicana, os 2 sentados, e o Paulo vem e diz: descobri um gajo que vai tocar, é bestial, tu passas para a guitarra, porque eu tocava baixo, passas para a guitarra, e ele toca baixo, que é do Conjunto Mistério. Mas quem é? É o Edmundo. Mas esse gajo é muito velho. Ele tinha 25 anos, o que é que era?
Voltando aí à parte dos orelheiros, a indústria musical tendia nessa época a apostar em grupos deste género em Portugal? Ou os grupos rocks eram vistos como alienígenas? Não tendia a apostar. Eu acho que eles, que a Valentim de Carvalho, a Melodia, uma série deles, eu agora não me recordo os nomes das editoras, mas começaram a apostar. Aliás, a aposta é tão grande que houve o Festival IEE, que é um festival que nós não ganhamos por uma razão simples, que tínhamos um espetáculo nesse dia. Eu, quanto a mim, aquilo foi uma atitude política que o Movimento Nacional Feminino teve. Quer dizer, eles sabiam que nós tínhamos ganho as etapas todas desse festival. Esse festival concorreram, acho que na altura fez-se um levantamento, havia 300 grupos musicais, grupos de rock em Portugal. Portanto, eram muitos, não é? E nós íamos ganhando sempre todas as eliminatórias, ganhámos sempre. E depois havia os claves, havia os rocks, e havia mais um grupo qualquer que eu não me estou a lembrar, que era preciso... Quer dizer, se nós ganhássemos, eles já não podiam dar já não podiam, quer dizer, ficavam os claves em segundo, ficava um outro grupo em terceiro, e os rocks que vinham da África não ficavam apurados, porque eram só os 3 primeiros lugares. Eu estou convencido, porque eles marcaram o festival, o final do festival, quer dizer, quando quiseram. E nós tínhamos marcado, tínhamos um espetáculo, nessa altura a gente já trabalhava profissionalmente, e tínhamos um espetáculo em Coimbra, no Dom João V, acho que é um liceu que é em Coimbra, que é o Dom João V, acho que sim, João V ou Dom João II, não sei. Mas e tínhamos esse espetáculo e avisámos o Movimento Nacional Feminino que tínhamos esse espetáculo, portanto não podia, nesta data, ser a final. E eles puseram exatamente essa data na final, portanto a gente não ganhou. O que fez com que o Xabi escrevesse um texto, porque ele era mas era um intelectual do grupo, e escreveu um texto e tal a condenar isso. Mas havia realmente... houve... Mesmo os bailes de estudantes e tudo, era muito rock. Muito rock e Zeca Afonso. Zeca Afonso, Adriano, portanto havia ali uma mistura. Nós ainda chegámos a tocar com o Zeca na Faculdade de Ciências. E ele gostava do que vocês faziam? Ele gostava, quer dizer, não conversámos muito com ele, porque aquilo entrava um, saía o outro, não é? Mas ele, eu lembro que na Faculdade de Ciências, ele gostava da malta nova e tal. Até porque havia em Coimbra, havia um grupo que era os Álamos, que era um grupo também de Coimbra, que era muito bom também. Em 65, o Shakes editou o EP Summertime, vende mais de 6.000 cópias, e também nesse ano abrem para os Searchers, com 2 concertos no Monumental. Exatamente. Chegaram à fala com os britânicos? Não chegámos à fala, não chegámos a falar com eles, até porque eles vinham, eram muito vedetas, quer dizer, era mais que nós, era muito vedetas. Tinha de chegar lá de limusine. Depois entravam e saíam, e eu lembro que na altura nós estávamos a ensaiar no Teatro do Monumental, ensaiávamos no Teatro Monumental, e conhecemos um grupo que tocava no Ritz Club, que eram os Satins. E que nos ensinaram imenso sobre música e eram avançadíssimos e tal. Mas que acho que eles eram também de Liverpool e tinham ali uma questão com os Churches, tanto quiseram ir dar uma tarefa aos Churches à Rádio Renascença. Eu lembro-me só de ter ido à Rádio Renascença com eles e ver um dos Churches a descer a escada por ali abaixo. Portanto, houve ali uma confusão qualquer, mas não chegámos à fala com eles, não. Os Shakes acabam por dar origem a uma verdadeira shakeomania. Houve inclusive um concerto nos Jardins do Palácio de Cristal em que vos arrancaram as roupas. Tudo. É uma coisa incrível, porque nós íamos naquela de peito feito, vamos aqui e tal, vamos nos mostrar à malta e tal, não sei o quê. Íamos na primeira... E acabaram por mostrar. E acabámos por mostrar. Quer dizer, mas foi uma coisa muito violenta, quer dizer, foi uma coisa bastante violenta, tanto que à noite, já fizemos o espetáculo à tarde, isto aconteceu tudo à tarde, pronto... Pediam autógrafos nos sítios mais estranhos e puxavam os cabelos. Aquela era da época, não é? E eles, à noite, já foi preciso ir com um cordão de polícia. Porque aquilo realmente era uma loucura no espetáculo. Todos os espetáculos que a gente fazia era sempre, menos os bailes, não é?
os académicos e tal, não, mas quando eram espetáculos mesmo, aquilo era a loucura. Qual é que foi o momento de maior loucura por parte dos fãs? Foi no Monumental. Foi quando a gente entrava, aquilo era... uma vez, eu dei a emoção, foi até com o Nuno Ferrer, porque nós estreámos na rádio Barbarain, que era dos Beach Boys, e a rádio fez muita promoção, fez mais até do que o Nuno Ferrer. De maneira que o Nuno Ferrer, quando queria entrar, a malta queria ouvir os Shakes. E foi um... Agora, aquilo era loucura. As aparelhagens era o que era. Não havia, digamos, aqueles PAs que há agora. Portanto, nós, e daí a surdez da maioria dos cantores daquela época e dos músicos daquela época, é porque os amplificadores ficavam mesmo atrás. E tinham que estar no máximo para ser ouvidos na sala, não é? E depois só havia uma aparelhagem de vozes. De maneira que quando a gente entrava, o público começava a gritar e só acabava quando a gente se ia embora. Portanto, quer dizer, havia muitos espetáculos que eu nem sei se foi bom, se foi mau. Assim. Em 66, por ocasião do Mundial de Futebol, os Shakes compõem uma canção de homenagem a Eusébio, que até compareceu numa sessão de autógrafos do single. Exatamente, apareceu. Falaram com ele? Sim, isso aí foi. Que tipo de pessoa é que ele era? Eu conheci-o também mais tarde. Era uma pessoa fantástica, muito humilde. Era um homem que é daquelas pessoas que têm um valor brutal, não é? Mas que não tem, mas parece que não tem conhecimento do valor que tem. Percebes? Há malta assim, quer dizer, mas tu és tão bom, pá. Achas? Aquela pergunta, achas? E tipo, fica assim, a gente não percebe se está a gozar ou se está a falar sarcástico. Mas era de facto um jogador extraordinário. E depois era muito humilde, era uma pessoa que conversava muito, conversou muito connosco naquela altura agora, claro, Eusébio e Shakes, Eusébio ganhava. Ele chegou a dizer que gostava da música, porque eu descobri recentemente que ele era secretamente um fã de jazz. Sim, eu vi sim, gostava disso, do jazz. Eu por acaso ouvi falar nisso, nunca ouvi dizer, porque entretanto, muito mais tarde, já com filhos e tudo, eu passei férias ali muitos anos em Moledo. Nós tínhamos uns jantares à quinta-feira, que era na casa da Anta, e o dono da casa da Anta, que era o Germano, era um benfiquista e adorava convidar os futebolistas para passarem lá, porque tinha como é que se diz, um hotel rural, não é? E então víamos muitas vezes jantar, eu, o Eusébio, o Eurico, o Tony, juntava aquela malta toda também, o Vitorino de Almeida, que passava lá férias. Portanto, havia ali uma tortura às quintas-feiras que era muito agradável. E aí às vezes falávamos de outras coisas completamente diferentes do que às vezes é suposto falar, de futebol, não se falava. E ele até porque deviam estar fartos de falar de futebol, não é? E ele falava muito, também gostava muito de música clássica, gostava muito de ouvir o António Vitorino de Almeida, gostava de ouvir vários cantores e tal. Era uma pessoa dada, embora fosse tímido. Eu tinha a sensação que ele era uma pessoa tímida, mas guardo saudades do Eusébio. Também em 66, nomeadamente em dezembro, os Shakes fazem uma temporada em Paris. Como é que foi aterrar na Cidade de Luz? Foi o fim da macacada. É o fim da macacada, porque quem sai de Lisboa em 1966. Dezembro de 66. Dezembro de 66. Eu acho que era dia 8 de dezembro, que era o dia da mãe. Na altura era o dia da mãe, dia 8 de dezembro. E a terra em Paris, quer dizer, que Lisboa não era Eu nada. imagino o choque cultural. É um choque cultural, uma coisa brutal. Até me custa dizer, quer dizer, traduzir em palavras aquilo que senti ao chegarmos lá e ver um mundo diferente. Quer dizer, era um mundo completamente diferente. Quer dizer, quando tu de repente vês num país onde você é condenado porque és homossexual, és condenado por seres preto, és condenado por não sei o quê, és isto, não podes falar, e de repente chegas a um sítio onde estão dois homens a beijar-se, percebes? Um tipo com cabelos muito compridos, que não se podia usar, cabelo comprido, um tipo com cabelo muito comprido, brincos, todo vestido de verde, a malta que vestia como queria, quer dizer, aquilo era a loucura dos anos 60, não é? Quer dizer, um país como França era realmente, e uma cidade como Paris era realmente uma loucura, não é?
E depois foi o estarmos no Biloquê e pronto, e tudo o que se passou. Pois há um período em que o Carlos, e eu cito, experimenta novas aventuras sensoriais. Exatamente. Pois, aí foi, quer dizer, foi exatamente isso. Novas experiências sensoriais. E os rumores de que poderiam vir a acompanhar os Rolling Stones em digressão eram factuais? Eu vou ser muito verdadeiro. Nunca ouvi falar nisso, senão quando cheguei a Lisboa. Quer dizer, aliás, já houve assim umas polémicas sobre a minha saída do Shakes, que era o meu pai que não queria, e que isto, e que aquilo, e que aquilo outro. Não tem rigorosamente nada a ver. Tem a ver apenas com... Nós acabámos o contrato acho que foi dia 8 de janeiro de 67, e realmente ficámos praticamente sem trabalho. Aquilo ficou, aliás, na altura já andavam a tentar ligar para um cantor que era aqui para me substituir. Eu não fiquei muito satisfeito com isso, entretanto pedi uma trégua para entrar para a universidade. E isto porquê? Porque o meu irmão estava nessa altura exilado na Suíça, tinha fugido, estava perseguido porque ele era do Partido Comunista e portanto estava perseguido pela PIDE, e ele tinha-me dito: se tens ideia de saíres do país e vires viver cá para fora, mesmo que estudar, se a música não der, tira o 7º ano aí e entra para a universidade, porque senão acontece como aconteceu a grande maioria dos exilados, que queriam continuar a fazer medicina, mas como não tinham feito o 7º ano, foram fazer o correspondente ao 5º e 6º ano e 7º em França ou na Suíça, e portanto estudar a história suíça, fazer não sei aqui, a língua, aquilo tudo. Quer dizer, e geralmente o que é que acontece? Desistem e vão aproveitar outro tipo de trabalhos. E eu assim fiz, pedi uma trégua para fazer. Estávamos em janeiro, havia 2 ou 3 espetáculos para se fazer, e depois fazia-se um intervalo, até porque eu pessoalmente vim de Paris completamente arrebentado, experiências sensoriais e outras experiências mais, quer dizer, vinha completamente arrebentado, eu tenho, na altura que tenho hoje, eu estou com 75 quilos, 74 quilos, na altura vinha com 57, quer dizer, vinha completamente... aliás, o meu próprio pai, que é médico, dizia: tu tens que criar um bocado mais de volume, porque estás arrebentadíssimo. Portanto, nós vivemos intensamente aquele mês que lá estivemos a trabalhar. Mas não foi, fizemos uma reunião na casa do Edmundo, em Campo de Ourique, onde estava um agente que era um radialista também da Rádio Renascença, que era nosso agente, que passou a ser agente, porque o Rui, entretanto, foi para fora, foi viver para a Bélgica, portanto largou o Shakes, que eu sei que era o tal quinto Shake, e pôs-me assim em frente à mesa com eles, pôs-me a questão de ou estudas ou tocas. Nas duas coisas não podes fazer. E como não houve resposta de nenhum deles, eu acabei por sair e disse: então vou-me embora. Porque não tinha sentido, porque eles começaram a trabalhar depois no verão. E eu mais tarde, o Abel contou-me uma história, a propósito desta minha história, ele contou-me uma história, mas isso é um disparate, porque, por exemplo, os Beatles, quando foram fazer a turnê ao Japão, o Ringo adoeceu. E tiveram 3 meses sem o Ringo. E foram fazer a turnê com um outro baterista qualquer. Portanto, quer dizer, aqui era só um hiato de 3 meses, e eu retomaria no verão, porque passava ao 7º, tinha 2 disciplinas para fazer. Passava para a universidade, e a certa altura pirava-me, que era a minha ideia, era pirar-me para não fazer a guerra, não é? E pronto, mas pronto, acabou, e eu então nessa altura resolvi aproveitar e entrei em Belas Artes e comecei a fazer arquitetura. E à altura, quando a saída dos Shakes, o Carlos chega a dizer numa entrevista à revista Rádio e Televisão que a pop music não é música a sério. Pois foi. Aí foi uma coisa... nem sei bem porque é que disse isso. Não consigo perceber. Talvez porque de revolta, não? Talvez seja essa a palavra. Não sei porque eu já ouvi isso muitas vezes e diz assim, mas eu disse isso, quer dizer, fiquei a pensar, mas talvez tenha sido... não me chateiem, percebes? Quer dizer, eu fiquei muito, muito sofrido com a história, porque era um projeto meu. O Shakes é um projeto meu de Jorge Barreto, que o Jorge desiste a meio e eu continuo. E portanto eu tinha a ideia de
de levar esse projeto até mais fora, quer dizer, levar esse projeto mais longe. E depois talvez seja essa a palavra, talvez seja revolta, talvez, não sei, mas também por outro lado, há uma altura que eu me dirijo para o jazz. E na altura a malta do jazz odiava a malta do rock. De maneira que era assim, odiava entre aspas, não é? Mas quer dizer, o rock é tanga, aquilo é tudo muito quadrado, pá, e tal, a malta é o swing e tal. E eu comecei, aliás, levei uma injeção do Luís Vilas Boas, uma vez eu e mais um amigo meu que tocávamos, ele também era guitarrista, levámos uma injeção em casa dele, que entramos, porque eu estava louco com os Beach Boys e dizia, os Beach Boys aqui eram as vozes dos Beach Boys, eu tinha saído o Good Vibration, dizia, isto é uma coisa bestial e tal, e o Vilas Boas disse, tu não sabes o que é cantar bem. Não sei. Não, tens que ouvir os Islands e os Four Freshmen. E eu disse assim, os Islands, não conheço esses gajos. Os Islands tinham um programa com o Rosemary Clooney na televisão, a preto e branco e tal. Eu lembro, mas isso é uma coisa esquisita, não se percebe os acordes nem nada e tal. Eles, então vais à minha casa. E vamos os dois, entramos em casa dele às 11 horas, tínhamos sido vá, 11 horas, tal. Chegámos à casa dele às 11 horas e saímos lá às 8 da manhã. 8, 9 da manhã. Só ouvir jazz. Eu e o Jaime Queimado não conseguimos. Entrávamos numa discoteca e tapávamos os ouvidos porque aquilo não dava. Quer dizer, portanto, talvez tenha sido também um pouco essa reação idiota, porque há alturas em que a gente diz assim uns disparates que ainda não estava informado às coisas. E portanto vamos dizendo assim uns disparates, como o Ferrari e as loiras e a mousse de chocolate. Esta não é propriamente um disparate, até tem uma certa graça, que até para fechar esta secção Shakes, que em 2014, numa entrevista ao Correio da Manhã da celebração dos 50 anos da carreira do Carlos, o Carlos diz, se o Rui Veloso é o pai do rock, eu sou o avô. Não foi nos 50 anos, foi agora no lançamento do livro do Soares da Rock. Sim. Que é uma frase com muita graça. Mas eu vou fazer uma pergunta séria, que é, sente que e o Carlos já falou sobre isto no início do podcast, sente que de alguma forma a música que fez nos anos 60 foi esquecida pelo público ou pela imprensa, sobretudo no boom do rock português 20 anos depois? Eu acho que sim. Eu acho que foi muito esquecida. E depois arranjaram-se aqueles argumentos patéticos que eu sempre achei um disparate, que é, porque eles cantavam em inglês e portanto não cantavam em português, eu cantava em português, eu não sei o quê, nós fazíamos. Eu acho que nós fizemos realmente somos os avós, não é? Mas o avô tem uma coisa, é porque uma vez o Zé Cid respondeu a dizer que era a avó, que eu vou dizer que sou o avô. Ele disse que era a mãe. Ele disse que era a mãe. Então pronto, disse que era a mãe. Eu pensei que era a avó, por isso é que eu disse avô. Mas o Zé tem essas coisas. Mas acho que foi muito esquecido, embora tenha saído. Aliás, é aquilo que eu dizia no princípio, quer dizer, a música que eu fiz, eu não considero que seja por maldade ou porque haja qualquer coisas e tal, políticas e não sei o quê, aquelas coisas estranhíssimas, não é? Perseguições e tal, não há nada disso. Eu acho que até foi um bocadinho o percurso que eu segui, porque eu fiz muita coisa, quer dizer, fiz os shakes, depois comecei a fazer outro tipo de música, depois fiz música para teatro, para cinema, fui ator, e portanto há muita coisa, e isto, parecendo que não, é um certo ecletismo, mas que leva a baralhar um bocado o público, mas porque eu lembro que houve uma altura que eu entrei nos Morangos com Açúcar dos primeiros. Sim, eu queria falar sobre isso no fim. Ok, então pronto, ok. Mas a ideia do avô é isso, quer dizer, e isto por uma razão, porque os shakes com cobertura, pouca gente sabe que saiu antes do hard rock. É verdade, 79. Eu lembro que estávamos a ensaiar na casa de um amigo e que apareceu o Rui Veloso para falar com o Zé Carrapa, que tocava connosco nessa altura. Portanto, quer dizer, lá está. Portanto, não será o pai, ele será o pai, eu serei o avô. Mas eu gosto muito do Rui. E acho que o Rui é um músico sensacional. Em 68, passando agora para o tema Festival da Canção, este é o ano em que o Carlos o vence pela primeira vez, repetiu a vitória em 72. O que é que o Festival da Canção representava à época? O primeiro Festival da Canção, portanto em 68, quando eu concorri, aquilo para mim não representava nada, rigorosamente nada. Eu estava
Fora, eu estava em Belas Artes já, portanto, com um grupo muito ligado à área da arquitetura, portanto, com outro mundo. Quando me batem à porta, o Zé Alberto Diogo, que tinha feito comigo o Missing You, e o Pedro Osório. Epá, temos uma canção que vamos levar ao festival, mas queríamos que fosse tu é que tens que a cantar. Epá, eu não estou muito virado para isso. Mas não sei o quê. E lá me levaram. Portanto, eu fui ao Festival da Canção naquela de está bem, pronto, ok, não me chateia mais, eu vou. Tá. Mas nunca pensei que aquilo fosse aquela dimensão. Nunca pensei. Mesmo tendo como retaguarda a Valentim de Carvalho. Nunca pensei. E quando aquilo se começou a aproximar as votações, eu começo a ver aquilo a subir, e a certa altura havia eu e a Tonicha, estávamos ligados, e a certa altura vem Viseu e dá a pontuação máxima e eu ganho. E eu fiquei completamente maluco, agora o que é que eu vou fazer com isto tudo? Mas a mim pessoalmente eu não aproveitei, 68 não aproveitei nada, porque aproveitei a ida a Londres. Isso andei à procura. E é aí que eu vi pela primeira... quer dizer... Quase, exato, eu queria falar sobre isso. Quase se cruza com o Paul McCartney. Exatamente, quase me cruzo com o Paul McCartney. Numa loja em Kings Road. Exatamente. Já vi que está bem informado. É esse o meu trabalho está bem informado. Mas já que o lembrou, conte lá a história. Não, pronto, eu precisava de comprar umas calças e uma camisa, não sei o quê, lá para o festival, uma camisa de gola alta, não sei, para ir diferente. E a certa altura estou com o Manuel Jorge Veloso, que era um homem do jazz e que pertencia a Valentim de Carvalho na altura, ou à televisão, e que me acompanhou. Eu estava em cuecas, à procura das calças e tal, e a certa altura vejo um vulto, aquelas lojas pequeninas, aquelas são lojas pequeninas, vejo um vulto assim passar e na visão lateral digo assim, este gajo é o Paul McCartney de certeza absoluta, mas ele agarrou num pacote que estava no balcão e saiu. E eu, em cuecas, voltei para a senhora e disse assim, é o Paul McCartney e tal. E ela disse assim, e eu fui para a rua, via se era, porque era a loucura, eu ia agarrá-lo, ia dar-lhe um abraço que o gajo morria. E a certa altura vejo que ele ia naquele Mini, era um Mini que ele usava, sim, verde ou vermelho, ou o que era. Mas pronto, é uma história assim curiosa, mas foi a primeira vez que eu pressenti, que a certa altura... podia ter visto os Beatles, mas não, acabei por nesse festival a única coisa que eu conheci foi uma paixão que tive lá por uma inglesa que me levou muitas vezes a Londres, mais nada, quer dizer. O Paul McCartney, no entanto, acaba por compor, talvez ligeiramente entre aspas, a P9 durante umas férias no Algarve, que fez parte de um álbum duplo com canções que o Lennon e McCartney compuseram, que decidiram não gravar com os Beatles, e que o Carlos gravou para esse disco. Eu gravei para esse disco, mas é um acaso, porque a música que ele acho que a história ele entra no sim, há várias histórias em relação a este tema em específico, eles que só escreveram um riff e depois alguém lá pegou naquilo. E depois pegaram naquilo, os JR, se não tenho erro, e fizeram a música e tal. Porque ele há um vídeo dele Panina, aos gritos e tal, e não sei o quê, tentar mostrar aos outros e os outros a dizerem isto não vale nada. Mas entretanto houve realmente a gravação do JR e a Valentim de Carvalho, como tinha como é que se chama aquilo? Representava os Beatles também. A certa altura ela disse, não queres gravar o Penina? E eu disse, sim, vamos gravar e tal. Eu ouvi o Penina, fez um arranjo, foi até o Joaquim Luís Gomes que fez o arranjo da orquestra. Pronto, eu cantei aquilo. Mais tarde, há um disco que é esse tal disco de Songs that Lennon and McCartney Gave Away, acho que uma coisa assim, não é esse mesmo? É esse mesmo título. E a certa altura quem me trouxe isso foi o Paulo Gil, do jazz, o Paulo Gil, baterista, Paulo Gil. E ele é que me disse assim, tens aqui uma coisa, estou-te a oferecer este disco. E eu olhei e disse assim, o que é isto, pá? Songs that Lennon and McCartney, fiz o McCartney de um lado, o Lennon do outro, em desenho, e depois no meio, uma série de malta, em desenho também, tudo desenhado e tal. Na contracapa vinham os números relativos ao desenho que estava na capa.
Eu disse, mas o que é que quer saber da Cilla Black? Pá, não me interessa nada disto. Na altura estava virado para outros mundos musicais. Disse, não me interessa nada disto e tal. Não, olha bem para isso. E eu a certa altura vejo um tipo lá mesmo no topo, com um bigodinho e uma viola. E eu disse assim, mas este gajo é parecido comigo. Esse gajo és tu, pá, sou eu, a sério. E quando virei aquilo, vi que realmente era... Mas depois corri à Valentim de Carvalho, pensei assim, estou rico. Pensei, pronto, com a Cilla Black, P.J. Probe, Ringo Starr, sei lá quem é que lá estava mais, Herman Zermetz, Eu imagino que para um fã dos Beatles, alguém que saiu a correr de cuecas atrás de uma carta, isto tenha sido um sonho inimaginável. Um sonho inimagiginnável. E fui ter com eles, a Valentim de Carvalho, e perguntei, mas olha lá, como é que eu vou receber os direitos disto? Que eu estava muito interessado também, porque é começo de vida, como é que eu vou receber aqui isto e tal? Ela disse, não, isso nunca mais vais receber, porque isto aqui ninguém paga os direitos a ninguém, não sei o quê, pronto. De maneira que foi, mas foi giro ter aquele disco, é realmente, eu guardo aquilo com muito carinho, porque é histórico, não é? Quer dizer, faz parte da história do Carlos e dos Beatles. Da história dos Beatles também, exatamente. Em 72, na Eurovisão desse ano, Carlos obteve o 7º lugar, que foi à altura a melhor prestação portuguesa de sempre, com a Festa da Vida, mas houve quem dissesse dentro da RTP que era melhor Portugal não ganhar, não é? Pois, exatamente. Exatamente. Essa história era nós... A produção foi... Isso era a Arnaldo Trindade. E, portanto, eu tinha saído da Valentim de Carvalho para a Arnaldo Trindade. Aliás, a convite do Zé Calvário e do Zé Nisa, que me convidaram para fazer essa... Aliás, a história não é bem assim. Eu estou a jantar com o pai portanto, o meu sogro, da altura, e a certa altura aparece no jornal, acho que na Capital, dizer assim, fulano e fulano precisam de cantor, não têm cantor para cantar no Festival da Canção. E eu voltei para ele assim na paródia e disse-lhe assim, você quer ver como é que se ganha um festival, pá? Você não faz ideia como é que se ganha um festival. Vou ganhar um festival e vou ganhar um carro. Eu disse assim, mas o que é que vai fazer e tal? Eu fui ao telefone, que eram os telefones ainda antigos, telefonei para o número que lá estava, atendemos o Zé Nisa. E eu disse, aqui é o Carlos Mendes e tal, olá Carlos e tal, daqui é o Zé, pá, e tal, o que é? É só para te dizer que eu aceito ir cantar a vossa música e tal, e pronto, um abraço e a gente depois mas não queres ouvir a música? Quero e tal. Lá fui ouvir a música, pronto, aquilo era uma música muito difícil, porque vai crescendo até atingir uma nota muito alta, mas quem fez a produção deste trabalho foi o Carlos Cruz, que fez uma produção fantástica. Eu gravei aquilo em inglês, em francês, em espanhol, eu gravei várias versões e a gente ia aos países fazer promoção. Ou seja, quando lá chegámos a Edimburgo, havia uma ideia da BBC que estava apostada em que a canção portuguesa ganhasse. Portanto, eu fiquei satisfeitíssimo. Isto é porreiro, um gajo ganha o Festival da Canção, isto é muito bom, porque aí tenho já uns horizontes. Eu participei nesse festival de uma maneira muito diferente de 68. Foi muito mais séria. Queria mesmo ganhar. Portanto, quer dizer, não ia ali na brincadeira e tal. E a certa altura faziam-se... Nós, inclusivamente eu e o Carlos Cruz, fomos chamados ao Ramiro Valadão, ao presidente da RTP, em que ele nos diz... esta frase lapidar: vocês nem se atrevam a ganhar o Festival da Canção. O Carlos Cruz, para lá com essa promoção, porque isto tem que ficar por aqui, a gente não quer cá, quer dizer, aquilo para já não havia sequer suportes nem sítios para se fazer um festival. Mas pronto, depois a partir daí nós em Edimburgo fazíamos muitas recepções, convidávamos os franceses para fazer um cocktail para os franceses, depois não sei o quê. Aquilo era no fundo para trocar votos e etc. E pronto, e começámos a... E a certa altura havia um senhor da televisão que quando a gente pedia o primeiro lugar, o Carlos Cruz pedia logo o primeiro lugar, e eu também pedimos o primeiro lugar, ele dizia, não, basta-nos um honroso terceiro lugar e tal. E pronto, e foi o terceiro em quarto em quinto em sexto em sétimo, pronto, quer dizer, e foi muito bom, porque depois também houve ali uma história que eu não sei se está contada no livro, mas eu vou contar, que entretanto houve uma senhora, eu tinha acabado de casar, e o Arnaldo Trindade tinha oferecido uma viagem, não sei o quê, lá a Edimburgo com a minha mulher também, que era a Ana Maria, nessa altura.
E há alguém que chega ao pé de mim e diz, a júri, não digo de qual, a júri do país tal quer-te conhecer. Portanto, tu amanhã vais ter com ela ao castelo, onde é um castelo que eles estavam lá, o júri e tal. E eu disse, não posso fazer isto, parece ser um disparate, parece que vocês são malucos, acabei de casar, não sei o quê e tal, não faço. E houve quem me dissesse assim, bom, não fazes então, olha, primeiro lugar, já o terceiro também, o quarto também, pronto. E isto são histórias assim um bocado escabrosas, mas pronto, mas enfim. Mas foi assim. Depois dos shakes, depois da Eurovisão, chegamos à Fala do Homem Nascido. É um grande trabalho. O que é que esteve na gênese deste disco? É o Zé Nisa. Aliás, eu na altura passei a ser, digamos assim, o cantor oficial das canções do Zé Nisa. Fiz vários discos com ele, e nomeadamente este, da Fala do Homem Nascido, em que ele musica, portanto, uma série de textos do António Gideão, e convidou o Samuel, a Tonicha e o Duarte Mendes. Que, aliás, éramos todos mais ou menos da Arnaldo Trindade, acho eu. Não sei se o Samuel era também do Arnaldo Trindade, mas acho que era assim. E fez um disco com arranjo do Zé Calvário, que na altura era um miúdo, não sei se teria 19 anos. A gente até chamava o Pequeno Mozart, porque ele fez uns arranjos extraordinários daquele disco. E é dos grandes discos da música portuguesa, o Fala do Homem Nascido. Não sei se será muito conhecido pelas pessoas, mas na altura foi. Na altura foi bastante divulgado. Mas pronto, é assim. 2 anos depois dá-se a revolução, pelo que impera a pergunta: onde é que o Carlos estava no 25 de Abril? Onde é que eu estava no 25 de Abril? Estava em casa e telefona-me um colega meu. Eu já andava aí nessas alturas, já andava também por umas atividades mais políticas e de greves e isto e aquilo e aquilo outro. O que levou o meu irmão mais velho, quando foi chamado à PIDE, porque ele tinha assinado sem um documento que era o documento dos 45 intelectuais ou qualquer coisa assim, e ele, como é bíblia, foi logo o primeiro a ser chamado. E depois ligou-me e disse: se tens alguma coisa avantes em casa, se tiveres não sei o quê, queima isso tudo, porque o gajo da PIDE disse-me: é seu irmão que canta, que vai cantar, que senão qualquer dia a gente chama aqui, damos-lhe umas bufatadas para ver se ele fica. Eu fiquei a rasgo. É que a malta agora acha isto uma coisa muito simples, mas na altura o gajo dizer assim: o gajo da PIDE, vou para a PIDE e vão-me dar porrada, eu não quero isto. E então comecei a queimar uma série de panfletos que tinha lá e ia pegando fogo à casa, quer dizer, que foi a loucura. Mas isto vinha a propósito de onde é que o Carlos estava no de onde é que eu estava. Estava em casa e há um colega meu que me liga e diz assim: há malta aliás, quando se dá em março a saída do Almeida Bruno das Caldas, acho eu, das Caldas da Rainha, há uma primeira saída. E aquilo é estranho, porque eles depois recolhem aos quartéis e acho que o Almeida Bruno que é preso. Eu não tenho bem a certeza desta história, mas lembro-me de ouvir falar nisso. Disse assim: espera aí, o que é que se passa? A tropa está a entrar nisto. Há aqui qualquer coisa. Bom, mas fiquei assim. Há uma gravação que eu vou fazer com o Duarte Mendes, que o Duarte Mendes na altura e agora estava, portanto, ele tinha seguido a carreira militar, e eu disse-lhe: eu estou a ver que agora eu acabei o curso, isto portanto em 73, foi quando eu me formei, estávamos a gravar, já não me lembro bem o quê, e a certa altura eu disse-lhe: olha, eu estou a pensar agora aproveitar as férias de verão ou do Natal, de verão, para ir ter com o meu irmão e depois não volto mais. E lembro-me de ele dizer assim: não vale a pena pensar nisto, isto qualquer dia acaba. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele diz que não se lembra de ter dito isto, mas provavelmente. Mas eu estava em casa e voltando atrás, estava em casa e há um colega meu que me telefona e diz: está aí um problema, o que usa da Riaga fez aí um golpe de Estado de Direita, na maneira que prepara-te, mas é para te pirares. E eu disse: mas então, mas um golpe de direita, mas como é que é isto? Então, a primeira hipótese era que houvesse, que realmente tinha sido um golpe de direita, mas depois, quando se ouviu a senha do Zeca, o Grândola,
alto. A malta aqui não está realmente... Ninguém de direitos. Exatamente, não iam pôr o grande Vila Morena, mas é que pronto, depois foi aquilo, estava claro que nesse mesmo dia, quando soube, nessa madrugada, a vida foi para a rua e depois foi andar sempre por aí. Depois da Revolução, o Carlos foi delegado sindical na GFL. Sim. Quais é que serão as ocupações, as funções? Esclarecimentos, chamar malta de militares do Copcon para fazerem sessões de esclarecimento, o que era, o que é que eles estavam a fazer, o que era o 25 de Abril, como é que foi. Era muito nessa base. E na altura eram os sindicatos verticais que apanhava tudo e, portanto, a gente reunia. Eu fazia reuniões com malta da construção civil também. E lembro de um construtor civil, um trabalhador da construção civil, dizer-me assim: o que é que estás aqui a fazer? Assim, então, isto é um sindicato vertical, vai dizer arquitetos, engenheiros e tal, temos aqui a malta toda, assim. Mas quando isto der a volta, eu não te quero ver aqui, eu disse, pronto, que era o arquiteto e tal, mas foi assim uma brincadeira. Mas trabalhei muito como delegado sindical e cheguei a fazer até, na função pública, cheguei a fazer um hino para a função pública, que é uma coisa engraçada. Eu também, que o Abel também descobriu esse hino que eu tinha feito para a função pública. Camarada, que és desta função, não sei o quê. Contexto já de Joaquim Pessoa. Em 75, o Carlos atua na festa de fim de ano do PCP na FIL, sendo que há aqui uma frase-ideia que eu queria destacar, que é, e vou citar, cantar poemas de Manel Alegre era arriscado. Era arriscado. Porque o Manel Alegre, quando entra, havia uma fratura entre o PS e o PCP. E, portanto, aquilo não funcionava muito bem. Quer dizer, se eu fosse uma festa do PC cantar coisas de um tipo do PS, quer dizer, era capaz de ser assobiado. Mas era só assobiado ou arriscava-se algo mais? Arriscava-se, não sei, se não faço ideia porque não experimentei sequer. Mas quer dizer, eu só tinha músicas dele porque eram as músicas do Zé Nisa, No Bom Gong, Meu Amor, o Alex Fez Triste, etc. por aí fora. E, portanto, é nessa altura que eu digo, mas o que é que eu vou fazer? E nós costumávamos reunir, ainda como delegado sindical, reuníamos muito em casa do meu irmão com outros delegados sindicais e o meu irmão, portanto, médico, que tinha vindo já do exílio da Suíça, e cantávamos muito uma música que era lá no uma coisa que era popular, e ele cantávamos muito isso lá nos campos, cantavam os grilos, não sei o quê, nos oeirais e tal, e a certa altura ele diz-me assim, porquê é que não fazes uma letra para esta música? Eu digo, estou tramado, eu não sei escrever, não faço letras. E é aí que eu conheço, portanto, que em minha casa um dia estava a falar disto, e a Isabel Branco, que era na altura mulher do Fernando Tordo, disse-me, eu conheço um gajo que é muito bom, e que precisava também de começar a escrever umas letras para umas canções, e que escreve muito bem, vai muito à casa do Ari, não sei o quê, tal, que é o Joaquim Pessoa. Eu fui ter com ele ao banco e disse-lhe, vamos fazer isto, gostava de fazer o trabalho, tal, não sei o quê. Ele disse, sim senhor, eu só não faço cantiguinhas, uma cantiga aqui, eu faço trabalhos, se quiseres a gente faz um trabalho, um disco só com coisas minhas e tuas e tal, e fizemos o Amor Combate e as canções da Escravo. Mas é nessa altura que eu lhe peço para fazer uma música para cantar na passagem de ano de 75. E ele faz uma coisa que é o De Pé na Revolução, que foi uma música que teve muito sucesso no meio, claro. O Amor Combate sai em 76, bem como um disco infantil, que é o primeiro dos que lançou, que é o Operários do Natal. Operários do Natal. Qual é que é a principal diferença entre escrever para adultos e escrever para crianças? A segunda obriga a um cuidado muito maior? Quer dizer, eu tenho mais liberdade, sinto mais liberdade a escrever para miúdos do que a escrever para adultos. Acho que as crianças aceitam com muita facilidade as canções, e eu nunca fizemos, aliás eu nunca fiz, tenho mais trabalhos para crianças, mas eu nunca fiz, digamos, a canção, por exemplo, que isso também já havia um que fazia, que era o Barata Moura, que fazia coisas muito simples para as crianças mais pequeninas. Eu resolvi ser um bocadinho, aliás com o Joaquim a gente discutia isso,
E resolvemos ser um bocadinho motim-tim, dos 7 aos 77, quer dizer, fazer músicas que tenham uma temática infantil, a lagartixa, ou não sei o quê, o papagaio, o jardim jaleco, qualquer coisa assim no género, mas sempre com uma base musical mais evoluída, portanto não ser uma coisa só de sol e dó. Não é que o sol e dó seja mau, porque há muitas coisas feitas em sol e dó e são excelentes, mas era o nosso caminho e foi por aí que a gente foi. Fizemos fizemos os Operários de Natal, que é praticamente um disco dos 7 aos 77, quer dizer, aquilo foi eu, o Paulo, o Fernando, o Ari e o Pessoa, que juntámos-nos e fizemos, cada um fez 2 músicas ou 3, ou o que é que foi, e pronto, e pusemos e cantámos, e foi orquestrado. É um trabalho muito bonito, Aliás, isso foi feito depois também no teatro, pelo Teatro Ad-Hoc. O Ad-Hoc também fez os Operários de Natal, foi muito bonito. Voltando ao Amor Combate, só porque há uma história que se passa no Bom Barral, em que o palco é invadido por gente que queria... Já nem me lembrava dessa. Pois foi. Nós fomos convidados, éramos muito convidados, eu e o Joaquim, eu cantava e ele dizia poesia e fazíamos assim, ao estilo do Vinícius de Moraes e Toquinho e tal. E um dia somos convidados para ir ao Bom Barral cantar, mas havia aquela altura da Moca de Rio Maior, de maneira que fomos ao Bom Barral. E quando começámos a cantar, entramos para o palco e eu comecei a sentir umas pedrinhas, porque o chão tinha uma espécie de gravilha. Senti umas pedrinhas, eu batia no Joaquim, depois batia na estante, depois batia na viola, não sei o quê, atiraram-nos pedras a provocar, não é? E depois a chamarem-nos nomes e tal, outros a defender, outros não sei o quê, até que a certa altura a gente acabou, saímos, e quando íamos a sair com o carro, tínhamos uma série de gente a não nos deixar passar. E eu disse ao Joaquim, estamos tramados, isto é talvez o último dia que a gente está aqui, porque era assustador. E depois, o que é que aconteceu? Nós conseguimos passar e fomos por aquelas montanhas, aquelas serras todas que por ali há. A certa altura juntou-se a nós um outro tipo, disse, venham atrás de mim que eu levo-vos até havia ali uma zona que era o Bonanza, ou o que era, que juntavam-se assim as pessoas, umas bombas de gasolina, não havia autoestrada ainda, e a certa altura fomos parar aí. Quando chegámos lá, sentámos numa mesa e começámos para falar e beber um copo e não sei o quê, e tal, à espera de que a coisa amanasse um bocadinho para irmos embora. Até que a certa altura entraram os tipos que vinham atrás de nós. E a gente disse, agora é que temos lixados. Qual a sorte é que estavam sentados no balcão a malta do sindicato dos estivadores, era assim uma coisa pesada, quer dizer, e a certa altura eles, o que é que se passa aí? E a certa altura os tipos cortaram-se e foram-se embora. Portanto, foi um alívio, quer dizer, eu estou a contar esta história com toda a calma. Para quem não percebeu, explico só porque é que lhe queriam bater. Pois, queriam bater porque está implícito, quer dizer, nós éramos do Partido Comunista e ali era a Moca de Rio Maior e, portanto, aquilo era... Queriam-nos dar com a Moca de Rio Maior. E pronto. Agora à distância a gente conta isto com certa vontade, mas na altura foi complicado. Em 77, ajuda a fundar a editora Toma Lá Disco, que foi a primeira editora independente do país. O que é que faltava na indústria que quisessem colmatar? É que em 77 as coisas estavam já a mudar muito, quer dizer, em termos da revolução, que a gente apaixonadamente e romanticamente pensaríamos que iríamos ter uma revolução, não é? E portanto começámos a sentir que as coisas estavam a mudar. E de tal maneira que as próprias editoras também começavam esta música não, é melhor aquela, quer dizer, estavam-se a virar muito para o que foi a seguir, um pop português, que pessoalmente não acho muita graça, mas pronto, mas começou a aparecer assim não foi um movimento rock. Em 77 já havia rock, não havia, não? Já havia. Em 77 não havia ainda o rock, o boom do rock, é mais... Isso é por volta do 80. 80, não é? 80.
Portanto, quer dizer, mas aquilo estava a mudar e, portanto, nós tínhamos dificuldade em impor às editoras aquilo no nosso trabalho, porque havia muita crítica, quer dizer, não é para essa não, põe esta, não. E eu disse, pá, não vamos estar com isto, vamos fazer uma editora independente e fazemos o que queremos na nossa editora. E, portanto, foi aí que eu, o Paulo, o Fernando, mas mais eu e o Fernando, o Paulo acho que estava na Universal, não tenho a certeza, mas acabámos por formar essa editora e fizemos, foi onde eu fiz as canções de Escravo e Mal Viver, o A Combate, e ainda mais um outro disco para crianças, e pronto, e o Fernando também fez uma série de discos, e até o próprio Joaquim Pessoa fez discos de poesia. Portanto, foi uma experiência muito agradável, mas chegámos a uma altura, o Vilas Boas também estava metido nisso, também era sócio, o Duarte Mendonça também, que era também um homem ligado ao jazz, só que chegámos a uma altura em que começámos a fazer contas e por cada disco vendido ainda perdíamos dinheiro, quer dizer, e a certa altura aquilo começou a ser uma coisa insustentável em termos económicos. Portanto, pronto, fechou-se e fomos cada um para o seu lado. Nesse ano, edita também aquela que, se não for a sua canção mais conhecida, é certamente uma das, que é a Amélia dos Olhos Doces. Sim, é mais conhecida. Como é que nasceu essa canção? Pronto, eu já estava a trabalhar com o Joaquim, tínhamos feito o Amor Combate. O Amor Combate teve um sucesso que era o Alcácer que Viera. E eu acabei por... Ele enviou-me um texto, que era a Amélia dos Olhos Doces. Eu acho que ele me entrega em casa o texto. Diz, olha, acabei de fazer um texto, não sei o quê, ontem passei por uma história lá que ele fez, e depois escreveu aquele texto, Amélia dos Olhos Doces, não sei o quê, tal. E eu agarrei na guitarra, e dentro da harmonia que tinha feito do Alcácer, comecei a cantar a Amélia dos Olhos Doces, e cantei aquilo tudo uma vez. E fiz o refrão e tudo, e acabei. E ele disse, pá, isto é um êxito, pá. É um êxito, pá. O gajo aos gritos, eu disse assim, não, peraí, que isto não fica aqui, pá. Então isto é apenas estava-te a fazer um borrão da canção. Não é borrão nenhum. Tivemos quase para chegar a vias de facto, eu e ele. A certa altura, alguém pá, tens no quieto, não sei o que e tal. Eu depois lá me convenci, e quando mostrei depois ao Pedro Osório, mostramos a música para ele fazer a orquestração, ele disse, pá, isto é uma grande canção, uma grande canção, e fez realmente, vestiu a Amélia com uma orquestração fantástica, e portanto, pronto, realmente é a canção que eu só não queria trabalhar um bocadinho mais a melodia, que eles não me deixaram, a harmonia, porque eu próprio sentia que estava a fazer a harmonia do Alcácer que Vier. Aliás, tem os 8 sílabas, como tem também o Alcácer que Vier. Portanto, eu baseei-me muito numa para fazer a outra. E a certa altura, isto para mim era um disparate, era uma coisa má feita, não sei o quê, como músico não deves fazer isto, quase um autoplágio. Exato, um autoplágio, exatamente. De maneira que era por isso que eu não queria fazer que tive aquela discussão toda com ele. Passando um bocadinho mais à frente para 1982, que já depois de uma reunião dos Shakes, com os Shakes com cobertura, que também motivou um programa na RTP, talk show, traz Triângulo do Mar, que é um dos seus álbuns mais celebrados, se bem que à época foi criticado pela alguma imprensa por ser muito brasileiro. Muito brasileiro, foi. E tinham alguma razão, porque isto era assim, juntámos dois que gostávamos muito. Antes, quando eu estou a fazer o programa de televisão, quando gravamos os Shakes com cobertura e fazemos o disco de Shakes com cobertura, arranjamos dois músicos de apoio, o Zeca Rapa e o Pedro Luís do Estantera. E a certa altura o Pedro Luís ouviu-me cantar quando estava a gravar e disse-me, pá, tu tens que ouvir um gajo brasileiro, tu tens a voz muito parecida com ele, pá, e era bom que eu ouvisse esse gajo, porque não sei o que, porque isso pode dar um caminho diferente. E eu disse, porque eu estava com vontade de mudar, sair um bocadinho daquela ideia da francesada, das canções da Escravo e Mal Viver e tal, era muito francês e tal, muito Sérgio Reggiani, muito Babecou, muito aquela. E a certa altura disse, pá, fui ouvir. E quem é que eu fui ouvir? Fui ouvir o Ivan Lins na noite, no álbum da noite, e fiquei completamente boca para a nuca, como dizem em África, quer dizer,
fiquei completamente maluco. Disse assim, pá, isto é uma coisa do outro mundo, pá. Eu nem sabia que existia, eu conhecia muita coisa. É que ele conseguiu, no trabalho que ele fez, ele consegue juntar Chico Buarque de Holanda, o António Carlos Jobim, ele consegue juntar aquele Brasil todo na linguagem dele. E harmonicamente muito complicada. De maneira que eu comecei a trabalhar com outro que também era um apaixonado da música brasileira, que aliás ele tem até a mãe é brasileira, que é o Fernando Girão. O chamado antigamente o Very Nice. Very Nice. Exatamente. E começámos a trabalhar os dois e, portanto, esse lado, essa vertente brasileira, porque eu queria no Triângulo do Mar, queria juntar tudo. Queria juntar, como aliás há ali músicas que têm, como Até Sempre, têm muitos toques de canção tradicional, porque eu depois comecei a estudar também o Jacomete e o Lopes Graça, comecei a ouvir o Zeca um bocadinho melhor e portanto, mas a vertente brasileira estava lá até harmonicamente, ritmicamente estava muito a vertente brasileira, o que no disco seguinte já não está tanto, que é no Chão do Vento, já é uma coisa mais afro, já mistura tudo, já vai misturando o Portugal, o Brasil e a África. Por esta altura do Triângulo do Mar, o Carlos dá uma entrevista ao SET, na qual diz: entendo que a arte é suprapartidária. E recentemente o Nick Cave afirmou que a arte é muito mais que uma arma, em defesa do realizador Wim Wenders, que no Festival de Cinema de Berlim encorajou os cineastas a afastarem-se da política. É uma opinião com a qual o Carlos concorda? Quer dizer, eu concordo, mas mantenho que a arte é suprapartidária. Não quer dizer que ela não seja, em certas alturas, não vista à farda e vá para a luta, não é? Agora, dependerá sempre do contexto, não é? Dependerá sempre do contexto. Não estou a ver, e é dentro dessa medida que eu disse que a arte não era suprapartidária. Era suprapartidária. Porque acho que sim, quer dizer, nós não podemos estar a fazer as coisas por... de vez em quando temos que servir, como eu fiz o De Pé na Revolução e outras canções, o Quem, não sei o quê, que eram canções muito, muito politizadas, a servir muito, até inclusivamente, até partidárias. Agora, há momentos em que a arte tem que, para mim, tem que ser uma coisa solta, livre, porque também depois o lado político está em todo o background que nós temos, cultural. Quer dizer, se a gente tem um bom background cultural e se defende certas ideias, isso passa, naturalmente passa para o repertório. 89 é o ano em que se apresenta ao lado de Fernando Tordo e Paulo de Carvalho no espetáculo Só Nós Três, que resultou também na condecoração de que foi alvo pelo então Presidente da República, o Mário Soares. Quando um artista é homenageado desta forma pelo mais alto representante do seu país, em que é que pensa? Tu disseste que ele foi quê? Não, ele não foi Não, Mário Soares condecorou o... Não. Ele não condecorou nada. Não, eu não aceito condecorações. Então vamos lá corrigir. Não, ele não condecorou. Ele escreveu, foi uma espécie de prefácio no livro, no disco que saiu. E depois apoiou, a Presidência da República apoiou o disco, mas não fomos condecorados. Eu nunca fui condecorado. Deve ter sido talvez o artista da minha geração que nunca foi condecorado por presidente nenhum. Mas também porque não quer, então. Quer dizer, também nunca fui convidado, não é? Diga-se de passagem, mas também não tenho assim, não sinto que seja uma coisa, até porque os presidentes que, tirando um ou dois, quer dizer, também não. O Carlos até diz à altura desta homenagem que o que o Mário Soares fez convosco só pode ser comparado à condecoração que a Rainha de Inglaterra ofereceu aos Beatles. Pois, mas eu não tenho nenhuma condecoração do Mário Soares. Não tenho. Mas pronto, mantenha a pergunta. Como é que é ser homenageado pelo mais alto representante do país? É extraordinário. Aliás, é uma sensação de dever cumprido. Quer dizer, cheguei aqui e realmente este homem conseguiu, quer dizer, o mais alto magistrado da nação, dizer que tem mais valor para mim ele ter escrito ter feito aquele prefácio do disco, que está no disco do Só Nós Três, do que propriamente agarrar uma insígnia e pôr uma coisa qualquer ao peito, medalhas que eu tive imensas quando era miúdo, desde bom comportamento não, mas de bom aproveitamento, enganei-me, bom aproveitamento e de ginásticas e cavalarias e não sei o quê.
Mas acho que isto é muito mais importante. E depois, o modo como ele também lidou connosco, nos convidava sempre que ia a qualquer lado. Como é que ele era na esfera privada? Fora das câmaras, fora dos jornalistas? Era incrível. Era incrível e ele não percebia nada de música. Zero, mas zero. Tinha um ouvido, parecia uma pedra. Ele, inclusivamente, exatamente, era uma pedra. Mas isso não é bom a vosso favor, então, porque ele gostava de vocês. Pois não, mas quer dizer, mas o que é que eu hei de fazer? Eu lembro dele eu dizer assim, Sr. Presidente, então o que é que achou? E ele disse assim, disse-me, mas isto nem foi deles, foi até um espetáculo meu, que ele, portanto, os outros já estão livres disto. Ele diz assim, você desculpe lá, mas é que, isto para mim, música a tocar ou uma porta para arranjar é a mesma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado. Mas não, eu acho que é verdade, que ele era verdadeiro, quer dizer, que ele não estava a mentir, que ele realmente não percebia nada daquilo. E eu lembro-me que uma vez fiz um espetáculo com o Vitor Avilés no Teatro Nacional, cá em cima na sala Robes Monteiro, que era uma coisa chamada improvisos. Não era improvisos, era uma outra coisa qualquer, em que fez até, a encenação é toda feita por Lauro António, era uma coisa encenada, eu convidei-o e ele ficou, aquilo era, o Lauro António tinha posto uma série de cadeiras do Café Nicola, portanto transformou o estúdio, lá o salão de estúdio do Robes Monteiro, numa espécie de um café, e com balcão e tudo, e não sei o quê, e a gente tocava e cantava ali no meio das cadeiras e não sei o quê. E ele ficou na primeira fila, ficou a minha mulher, ficou ele, a Maria Barroso, e acho que a neta dele também. Ficaram ali. E acho que ele disse para a mulher assim, olha lá, eu se adormecer, dá-me um toque, dá-me um pontapé. E eu achava um piadão porque eu estava a cantar, a olhar para ele, e ele faz uma coisa que é notável, que é dormir e tamborilar os dedos. Quer dizer, ele tem os truques todos. Em 93, o Carlos disse ao jornal A Capital que tinha como meta profissional compor e participar numa ópera ao estilo Tommy, dos The Who. Pois não consegui. Não vai acontecer? Não vai, não sei, não me sinto ainda não me sinto agora com vontade de escrever e não estou muito disponível para isso, mas fiz uma coisa que é uma espécie de uma opereta infantil, que era o Natal do Pai Natal, que até passou na televisão passou mal na televisão, porque eu queria que aquilo fosse uma coisa Walt Disneyana, e puseram uma coisa com uma luz chapada, quer dizer que não há sombras, não há nada, não gostei nada daquilo, mas tenho esse disco gravado, e que o Carlos Avilés, quando estava no Teatro Nacional, quis pôr isso em cena, esse trabalho em cena, mas depois era muito difícil, porque aquilo tem muitos personagens, não é? Aquilo é uma história que o Pai Natal recebe na sua ceia, recebe uma data de malta, recebe o Gato das Botas, não sei o quê, recebe uma série de gente, e portanto são muitos, eram para aí 18, ou o que era, 18 figurantes, e era muita gente, e portanto era muito caro, e pronto, mas gostava de ter participado numa coisa dessas. Ainda houve uma ideia, às vezes o Filipe Lafera uma vez disse-me, nós fomos colegas no colégio, e o Filipe disse-me, uma vez já estás com a idade de fazeres os Miseráveis. E eu gostava muito, porque eu vi os Miseráveis em Londres e gostava muito de fazer. Acabei por fazer pequenas intervenções nesse aspecto, num espetáculo que fiz, que foi gravado para a televisão, que fiz no São Luís, chamava-se esse aí sim, Improvisos Carlos Mendes, em que eu cantei uma coisa do Homem da Mancha, o Impossible Dream, e cantei duas ou três coisas do Fantasma da Ópera com a Elvira Ferreira, porque eu depois também estudei ópera. Tive essa maluquice. Em 2014 participa nas contestações ao governo PSD-CDS através do movimento que se lixa a Troika. Participou na primeira chamada Grandolada na Assembleia da República, que teve receio de ser detido, não é? Tivemos, aliás, nós reuníamos quase que clandestinamente, não é? Portanto, sem os telemóveis, e numa das reuniões em que dividimos por grupos, o setor da informação, o setor disto, daquilo, daquilo outro, e o setor da ação, que eu sempre gostei mais de agir do que estar a conversar e a fazer
a escrever panfletos e não sei o quê. E estávamos numa reunião em que, a certa altura, eu lembrei-me de dizer, e que tal se a malta calasse o primeiro-ministro para cantando a grândola na vida? A malta ficou logo assustada. Houve logo malta que disse que, cuidado, porque a malta, se fizer isso na Assembleia, vamos ser presos. E ao qual o Nuno Gomes Santos, que também estava comigo, disse assim: mas qual é o problema? Preso já fui eu antes do 25 de Abril, este aqui não há problema nenhum. E portanto a gente lá convenceu e fizemos isso muito bem feito, quer dizer, e a ideia era mesmo cantar a grândola, não fazer aquela coisa de tirar cintos e cigarros e cuspir e não sei o quê e tal. Embora tivesse infiltrado lá uma senhora, começou a tentar insultar os tipos, mas foi logo agarrada e atirada fora. Mas foi agora, nós tínhamos os advogados todos cá fora, não é? Para o que acontecesse. Não houve prisão, não houve nada disso, mas podia ter havido. Nós tínhamos, a minha mulher também quis vir comigo, nós já tínhamos tudo avisado que podíamos ser presos, e depois não sabíamos se era uma semana, se é um mês, se é 2 dias, se é 1 hora, nunca se sabe, não é? Quando se fecha a porta, nunca se sabe o que é que acontece. Mas foi um período de luta que eu gostei muito de quando me falou. E aquilo é uma coisa engraçada, porque tinha havido o 15 de setembro, que houve aquela manifestação pacífica, que fomos de todos do Saldanha até à Praça de Espanha. E eu lembro de ir já para casa com a minha mulher, e a certa altura passa o Fernando Rosas por mim e disse assim: isto é uma coisa horrível, então a malta vai daqui, vai para casa, não há um espetáculo, não há nada no final, para a malta cantar e não sei o quê, se divertir. Faz isso, disse-me ele, faz isso, isso é uma boa ideia, faz isso. E eu lembrei-me também de fazer a Cultura Nostroica, que foi um espetáculo fabuloso, onde aderiu a malta toda, foi incrível. Os tipos do palco ofereceram o palco, a malta dos geradores de som, tudo, e depois uma série de gente foi ali na Praça de Espanha. Foi essa exatamente a Cultura Não Se Troca. Pronto, agora é evidente que o resultado disso, quanto a mim, não foi muito agradável, porque eu ia lhe perguntar se sentia que esse movimento provocou mudanças reais no país, depois porque acabaríamos por ser governados pela chamada geringonça, ou se foi só um grito no vazio, tendo em conta aquilo que temos hoje. Acabou por ser, quer dizer, acabou por ter esse resultado que acabaste de dizer, que ainda houve a geringonça, etc. Mas é evidente que não havia muita gente, quer dizer, as manifestações eram sempre muito concorridas, portanto havia muita gente, fizeram-se grandes manifestações. Agora, é evidente que, como aquilo era um movimento que tinha muita gente de vários setores, PSD, CDS não tinha, mas tinha muita gente do PC, Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda, havia uma série de malta. Até grupos independentes. E grupos independentes, etc. E, portanto, agora, aqui depois desaparece. Quer dizer, fizemos o que tivemos a fazer, agora esboroou-se. Eu estava a referir-me mais a mim aconteceu-me, por exemplo, ter três concertos marcados e foram desmarcados. Portanto, quer dizer, não sei se por acaso, se teve a ver com isso, porque geralmente nós aqui não aceitamos muito as diferenças de ideias. O país está muito, e sobretudo agora está muito crispado, com muitas lutas. Este gajo é dali, o outro é da colá e tal, e portanto Está complicado. Vale a pena perguntar-lhe o que é que achou destas eleições presidenciais. Bem, quer dizer, eu achei uma tourada, mas quer dizer, não havia outra hipótese. Não havia outra hipótese, pelo menos na minha ótica, não havia outra hipótese, quer dizer, para vencer. Porque a certa altura começou-se a ter o receio do Ventura ser o presidente. Quer dizer, se o Ventura é o presidente, já estou como dizia o Medeiros Ferreira, que era, quando este, não digo qual é o nome, for presidente, melhor é posto a pau e isto embora. Portanto, quer dizer, foi uma altura, mas ao mesmo tempo foi bonito, porque houve uma unidade muito grande contra uma política de extrema-direita, que é nitidamente o Ventura de extrema-direita. Quer dizer, por mais que
que ele queira apagar coisas e dizer que não é, e que é e que não é. Aliás, o Ricardo Araújo Pereira consegue dar ali uma visão política bem esgalhada daquilo. Falando ainda de política, o Carlos desvincula-se do PCP em 84 por causa da experiência soviética, que o Carlos, vou citar, revelou-se de uma corrupção tremenda e uma violência humana. Onde é que hoje em dia se enquadra o seu pensamento político? Na esquerda, mas quer dizer, eu não sou socialista, talvez. Mas não ortodoxo. Não sou ortodoxo, não. Comunista, quer dizer, eu acho que o comunismo é uma teoria que teve o azar de apanhar certas pessoas, como dizia o Lenin, Stalin vai arrochar isto tudo, não é? Quer dizer, falando assim bem e depressa. E portanto apanhou esse lado mais violento e portanto é uma experiência que não foi totalmente experimentada, não é? Mas eu estou do lado sempre da esquerda, portanto dos mais desfavorecidos, dos grupos, portanto de grupos que é preciso serem inclusivos e não excluí-los, como os homossexuais, os LGBTs e por aí fora. Situo-me muito nesse lado. Digamos que eu poderei estar entre o PC e o Bloco de Esquerda. Portanto, bom carro balanço. Tanto vou para um lado como vou para o outro, mas desta vez apoiei o Filipe, o Tó Filipe. De outras vezes apoiei para a Câmara de Lisboa o João Semedo. Portanto, mas ando muito nesse lado. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu já estou com uma idade que também acho que já não vou ver muito mais coisas. Em 2002, o Carlos compõe uma canção de apoio à Ucrânia, Azul e Amarelo Destino, Exato. Que chega aos ouvidos de Taras Topoli, a vocalista dos Antitila, que é um músico que estava e está a combater pelo seu país. Qual é que foi a sua primeira reação ao saber desta notícia? Foi incrível, porque quando escrevi a canção com o Zé Jorge, pensei que, pronto, morria ali no estúdio, portanto, nas rádios não iam passar, morria ali. E de repente chega-se um jornalista, que eu esqueço-me o nome sempre dele, e diz-me, pá, olha, que esta canção foi ouvida por um fulano de tal, que é um músico de rock e não sei o que está na frente de batalha e tal. E depois fui convidado para ir à Rádio Renascença a ver ele a ouvir a música e a falar o que é que se tinha sentido e tal. Bem, é uma sensação incrível, porque é uma canção dedicada ao povo ucraniano, do sofrimento que eles têm e que estão a passar, e portanto sentir que uma canção pode chegar até ali é que aquilo é o campo de batalha, quer dizer, aquilo é mesmo o sítio onde estavam a cair bombas, etc. Portanto, eu ia perguntar, porque é uma canção que tocou o Taras Topoli de tal forma que essa história foi contada, mas tocou apesar de ele não entender a letra. Ele não entendia a letra. Eu ia perguntar se, mais do que qualquer arte, a música é capaz de bater esse conceito de fronteira que existe. Sim, eu acho que sim, porque é precisamente a tal história do abstrato, quer dizer, a música não tem o lado, digamos, mais concreto, portanto é uma coisa que paira no ar e que pode tocar muito diretamente os sentimentos das pessoas. E de facto, quer dizer, não é preciso a gente, lá está, as músicas do Wagner terem uma letra para a gente perceber o que ele quer dizer, e assim como os poemas sinfónicos do Liszt e dos grandes compositores que escreveram só músicas, portanto, instrumentais. Portanto, a música tem esse lado. Eu cheguei a estar com ele na Sociedade de Coisas de Autores. Ele veio cá para saber, para nos conhecermos, e tinha-se pensado eu ir lá.
Portanto, mas depois acabou por não porque eles acharem que era demasiado perigoso e tal, ir até lá, cantar a canção, etc. E tal. Mas é uma sensação muito, muito agradável, quer dizer, e é emocionante, é emocionante. Eu fiquei muito, muito emocionado com aquilo quando o vi a falar na televisão, porque eles tinham lá uma televisãozinha e era a notícia, era ele a ouvir a canção. E ele disse mesmo: não percebo nada, o que é que a canção está a dizer? Eu depois cá traduziu para inglês e pronto, ele percebeu, mas ele aquela coisa, isto para ele funcionou como uma coisa muito forte, que lhe deu um ânimo extraordinário. Isto para mim é extraordinário. Saber que há alguém na outra ponta do continente, não é? Que está a ouvir aquilo que a gente fez, é extraordinário, é muito bom. Para terminar, num contexto um pouco mais cómico, porque o Carlos, sobretudo entre as gerações mais novas, é conhecido como o Coronel Navarro dos Morangos com Açúcar. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Foi um convite que me fizeram, portanto a TVI convidou-me para fazer entrar. Eu já tinha feito umas novelas antes e depois convidaram para ser o pai do Pedro Teixeira e da Guiomar, que era um Coronel Navarro. E eu, como acho que me safei bem, porque aproveitei e tirei um bocadinho do meu pai. Aquela coisa do vai para o quarto, não, tens que estudar, aquelas coisas assim. E depois um bocadinho de ter convivido com alguns professores militares, que lá no colégio Infante Sagres havia vários professores do colégio militar. Portanto, juntei aquilo, pensei numa estrutura do Coronel Navarro. E pronto, mas foi muito divertido, eu adorei fazer aquilo. Foi tão famoso que numas férias em Moledo não o deixaram em paz. Mas foi, numas férias, eu tinha uma casa em Moledo mesmo em frente ao mar, era só atravessar a rua, e eu a certa altura fui para a praia, ia para a praia, pronto, geralmente tarde, mas havia sempre, quando me sentava ali com a toalhinha e não sei o quê, apanhar sol, vinha uma data de miúdos e tal, dos seus 6, 7, 8, 9, 10 anos, que vinham e diziam, Coronel, não sei o quê, Coronel para isto, para aquilo. E eu estou tramado, pá. Portanto, eu a certa altura ia à varanda, olhava para a praia, a ver se os miúdos estavam lá, porque geralmente acho que os morangos davam para assim, às 5 horas ou às 6, ou o que era, e os miúdos vinham todos para casa, e eu então ia para a praia. E há uma história muito engraçada passada com um sobrinho por afinidade, muito pequenino, e eu estava numa festa de anos e ele estava fascinado de olhar para ele olhava para mim e não via o Carlos, via o Coronel. Via o Coronel. Estava fascinado de olhar para mim, e a certa altura ele não aguentou e veio ter comigo e chamou-me assim para me baixar e disse-me assim ao ouvido: Coronel Navarro, sabes que a tua mulher tem um amante? E eu fiquei... não digas isso, que eu não quero saber essas coisas. É incrível. Passemos para os concertos da semana. M irá apresentar o seu novo álbum, Colegas de Trabalho, com concerto na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, esta sexta-feira, 27 de fevereiro. Contará também com Sally Miorca, Felizes para Sempre e Hipster Pimba. Norte-americano Nathan Williams regressa a Portugal com os seus Waves para 2 concertos, primeiro no Moco, no Porto, a 28 de fevereiro, e depois na Casa Capitão, em Lisboa, a 1 de março. Destaca ainda para o concerto Mirror People no Teatro Aveirense, a 26 de fevereiro, da Garota Não com Amy Rigby em Alcochal de Vez, a 28 de fevereiro, e de Frankie Chaves no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a 4 de março. Quanto ao Carlos, onde é que o poderemos ver nos próximos tempos? Agora não sei. Dia 24 de Abril em Lousada. Em Lousada, é muito longe. Não é assim tão longe. Mas, é uma terra muito bonita. É uma terra muito bonita. Eu já não vou há uns tempos, mas estamos a preparar uma turnê assim com mais espetáculos, a sítios onde eu já não vou há muito tempo, mas depois vamos contar com vocês. Amélia,
teus olhos doces, quem dera que fosses apenas mulher. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado a Carlos Mendes por ter juntado a nós. Eu é que vos agradeço. Meu nome é Paulo André Cecílio. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Como de costume, terminamos com uma breve leitura à escolha do convidado. Há um texto do Joaquim Pessoa, que é Lisboa, meu amor, que diz assim: Lisboa tem um vestido azul feito de mar e guerra e cheira a laranjas maduras. Quando as gaivotas trazem no bico os primeiros pedaços de sol para acender o dia, Lisboa deixa correr os cabelos pelo Tejo e o povo pelas ruas. À mesma hora, a coragem agita no sangue duas grandes asas inquietas. Por todas as janelas destruídas já o mar entrou, derrubando acácias, cantando hinos de espuma. E porque toda a coragem é necessária, toda a esperança é legítima.